Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. E o vídeo de hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um livro que eu acredito que quase todo mundo já tenha tido ou tenha aí na sua casa. Que livro é esse? A Bíblia. Assim, eu acredito que quase todo mundo já tem uma Bíblia, tenha tido ou tenha uma Bíblia. Assim, eu nunca consegui ler toda a Bíblia e depois eu vou explicar o porquê. E eu atualmente estou pensando em trocar a minha. Essa Bíblia, eu tenho ela desde a minha infância. Foi a segunda Bíblia que eu tive. A primeira que eu tive era uma pretinha, que minha mãe comprou uma nova para ela e me deu. Ela já estava bem velhinha, toda esgarçada. E aí passou um tempo, né, que eu comecei a ir pra igreja e tudo, minha mãe foi e me deu essa outra Bíblia. Eu era criança, eu acho que eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, mas eu ainda me recordo quando ela me deu essa Bíblia. Até a capinha dela é aquela do Esmiliguido, aí tem uma frasezinha aqui que fala: "Eu amo aquele que me ama e quem me procura acha." Provérbios 8:17. Por que eu estou pensando em trocar ela agora? Porque eu estou querendo trocar essa Bíblia agora. Porque assim, já tem muito tempo que eu tenho ela, mas eu nunca consegui ler toda a Bíblia por conta que eu vou falar os 3 pontos negativos dessa Bíblia e os 3 positivos dessa Bíblia aqui, que eu, na minha opinião, primeiramente, o que eu acho de ponto positivo dessa Bíblia? Eu gosto muito dessa Bíblia porque ela tem esses marcadores aqui, ó, que me facilita encontrar o livro. Porque tem algumas que não tem, e aí a pessoa precisa ficar folheando, né, e demora mais a encontrar. E, por exemplo, quando tá na igreja, né, e aí pede para você abrir a Bíblia e você ler, você tem como encontrar rapidamente aqui, por esses marcadores que eu acho muito legal. E isso, inclusive, é uma das coisas que eu vou avaliar quando eu vou comprar a minha nova Bíblia. E outro ponto positivo dela também é que a página, ela não fica bem rente assim com, não sei se dá pra perceber aí, não fica bem rente, não fica rente exatamente com a capa. Então isso faz com que as páginas elas não fiquem amassando, não fique muito suja, né? E isso eu gosto muito dessa Bíblia. Acho que dá pra perceber melhor. Não sei como que dá pra perceber. Talvez eu depois aproxime mais de perto para mostrar para vocês. Isso eu gosto muito porque, ó, ela já é bem velhinha, mas ela tá muito bem conservada, até porque eu cuido muito bem das minhas coisas. Essa daqui é uma página que eu dobrei, aí ficou assim, mostrando. E outra coisa que eu gosto muito nessa Bíblia é porque ela é de capa dura, e eu acho isso bem legal. Capa dura. Esse aqui é a foto do meu irmão, quando era bebezinho. Foi minha mãe que colou aqui na minha Bíblia. E aí eu achei bonitinho e deixei aqui. E essa bolsa, ela também tem um bolsão aqui, né? Que quando eu ia pra igreja, quando eu era adolescente, costumava guardar um dinheirinho aqui pra dar de oferta lá na igreja. Ou então, um dinheiro pra mim, colocava aqui pra eu lanchar quando saísse da igreja, passar em algum lugar e comprar alguma coisinha pra eu lanchar. Ela tem um espelhinho também, pra quem gosta de ficar se olhando e tal. E ela tem esse velcro aqui pra colar aqui, ó. Só que nem tá funcionando direito mais. Ainda funciona um pouco. Então, esses são os 3 pontos positivos que eu gosto dessa Bíblia. É a questão dela ter os marcadores, a questão dela ser de capa dura e a questão de as páginas ficarem um pouco por dentro da capa e faz com que não suje, né, tanto e não amasse as páginas, não fiquem aquelas páginas tudo amassadas, sabe? Com as pontas assim pra fora, que vai rasgando. Esse daqui é os pontos positivos que eu acho dessa Bíblia. Mas o que eu acho de negativo nessa Bíblia é porque, assim, a linguagem dela é aquela linguagem formal. Porque eu estive pesquisando, né, sobre essa questão. Porque na igreja, normalmente, quando pede para abrir a Bíblia, sempre quando alguém está lendo, a gente vê que tem alguns textos que são diferentes. Tipo assim, tem umas diferenças de algumas Bíblias. E eu não sabia muito bem por que disso. E aí eu fui pesquisar até aqui mesmo no YouTube e vi que é porque algumas Bíblias, elas têm a tradução formal e outras têm a tradução dinâmica. A formal
ela foi traduzida assim do hebraico, né, do grego, de letra por letra. Então assim, ela é bem segue muito assim a língua formal, a língua lá de onde que ela foi traduzida. Então eles tentam aproximar o significado o máximo possível parecido com o da língua original. E a tradução dinâmica, ela tenta traduzir o que seja mais acessível para a nossa língua entender, para nós compreendermos dentro da nossa língua. E a minha é uma tradução formal, não é a dinâmica. E eu tenho muita dificuldade para entender muitos trechos aqui dessa Bíblia, né? Até porque ela não tem nenhuma explicação também, nem nada do tipo sobre os textos. E eu tenho muita dificuldade, assim, até na hora que eu tô, assim, na igreja, alguma coisa assim, que alguém abre a Bíblia e lê, eu tenho dificuldade, assim, de entender a minha Bíblia. Eu fico, às vezes, mais ouvindo a Bíblia de outras pessoas que estão lendo, porque a linguagem dela é aquela linguagem ainda muito arcaica, na minha opinião, sabe? Muito difícil de entender. E eu gosto mais, assim, tanto é que tem um autor que é muito famoso, só para exemplificar isso para vocês, aqui no Brasil, que é o Machado de Assis. Ele é um autor, assim, muito renomado, que tem muitos livros que muitas pessoas gostam demais. E eu já tive 2 livros dele, e um eu tinha, que era meu, o outro eu peguei emprestado na biblioteca para ler. E assim, o meu eu li, não gostei porque era essa linguagem muito arcaica, acho muito rebuscada, sabe? Eu não consigo entender muito bem. Eu gosto mais dessa linguagem assim mais simples, mais contemporânea agora, assim. Eu gosto mais dessa linguagem, eu tenho mais facilidade de compreender. Então, assim, isso foi uma dificuldade que eu tive com essa Bíblia. Por isso eu não leio tanto, não leio como eu gostaria, assim, porque tem muitas coisas que eu não entendo, sabe? Fica muito difícil para mim ficar fazendo interpretações. E outra coisa também que eu não gosto dessa Bíblia é que as páginas dela, acho que não vai dar para ver aí, mas elas são muito finas e até meio transparentes, que eu consigo, olhando daqui, eu vejo todo o texto do outro lado. E algumas vezes eu gosto de ler e fazer algumas marcações. Não dá pra ver aqui? Eu fiz uma marcação aqui. Eu fiz uma marcação de todo esse texto. E aí aparece do outro lado. E isso eu acho muito desagradável, porque se eu quiser escrever alguma coisa, alguma reflexão que eu tive ao ler um livro, né? Eu não consigo fazer isso porque fica riscando todo o outro lado e não é legal, não gostei disso. E também a terceira coisa que eu não gosto nessa Bíblia é por conta que a letra é muito pequena. Eu acho muito ruim, a letra é minúscula, bem pequenininha, acho que nem vai dar para vocês verem aí, mas é minúscula, minúscula. Ela tem até uns textos assim que são em preto, em vermelho, eu nunca nem me detive a saber por que uns são pretos, outros vermelhos, não. Mas é extremamente minúscula essa letra. E aí é muito ruim pra ficar lendo, sabe? Não gostei disso. Então, assim, eu tô pensando de trocar. Eu percebi que agora tem muitas pessoas fazendo devocional pela manhã, achei isso bem legal. Talvez eu compre alguma Bíblia, assim, que vou tentar encontrar, né? Que tenha um livro e no final tenha alguma mensagem, assim, de reflexão, algumas, sei lá, algumas perguntas que suscite alguma reflexão em mim. Vou ver se eu consigo encontrar algo assim. Já pesquisei na internet, mas não achei nada assim até agora que me agradasse. Eu vou estar indo aqui na minha cidade mesmo, dar uma olhada em uma loja, né, que vende Bíblias, para ver se eu encontro algo assim que eu estou buscando. Mas até eu encontrar, eu não vou comprar nenhuma outra assim intermediária. Eu vou ficar com essa e quando eu encontrar essa que eu estou buscando, aí eu vou trocar e essa daqui eu vou doar. Já sei até a pessoa que eu vou doar essa Bíblia. É isso, eu queria falar sobre isso porque eu acho que eu nunca falei aqui no canal sobre Bíblia e eu tenho essa desde minha infância e acho legal também. Me fala aí qual é a Bíblia que vocês usam aí na casa de vocês e se vocês gostam, né? E qual tipo de tradução, formal, dinâmica? E se você tiver uma nesses moldes assim que eu falei pra você assim que eu tô buscando, me escreve aqui nos comentários aqui embaixo me indicando que eu vou dar uma olhada se tiver na internet, alguma que tenha esses marcadores, né, que de preferência tem uma capa dura
e que as páginas elas fiquem um pouco adentro assim da Bíblia para não ficar estragando as páginas, sabe? E que tenha uma letra maior, que eu consiga ler com mais facilidade, porque essas letras muito pequenininhas assim são muito ruins de ler. E que a página também não seja muito transparente, porque eu acho que isso dificulta se a gente quer escrever alguma reflexão, anotar alguma coisinha, ou simplesmente marcar um texto que a gente achou interessante para depois voltar lá e ler. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, e se vocês gostarem, se vocês gostam desse assunto de falar sobre Bíblia, comenta aqui nos comentários, que aí quem sabe eu posso estar vindo falar alguma outra coisa sobre algum trecho da Bíblia que eu gosto muito, né? Eu não, se acaso alguém for me perguntar se eu sou muito religiosa, não, eu não sou muito religiosa, mas eu acredito em Deus e gosto de ler a palavra de Deus. Ocasionalmente eu gosto de ir na igreja também, acho muito legal, assim, ter esse momento de ir na igreja, mas não é uma coisa que eu tô lá todo final de semana, toda semana, mas eu acho muito legal, tem umas reflexões muito boas e a palavra de Deus sempre aquece o meu coração. Então o vídeo de hoje é isso, espero muito que vocês gostem e compartilha se vocês gostar com alguém sobre dicas de como escolher uma Bíblia, né? Porque eu acho que aqui vai funcionar bem como escolher uma Bíblia. E sobre essa questão, porque eu já vi algumas pessoas falando sobre a diferença de tradução formal e tradução dinâmica. Só que as pessoas apresentaram um tipo de Bíblia que eu achei assim, não gostei, pra mim eu não compraria. Eu tô procurando algo assim mais nesse sentido bem específico, né? Assim, talvez você também seja essa pessoa que ou esteja procurando ou também goste de receber essas dicas, né? Então, era isso. Tchau, tchau!